Você realmente acha que o seu voto muda alguma coisa? Presidentes são apenas fantoches. Funcionários temporários que o sistema troca a cada 4 anos, só para te dar a ilusão de escolha. Acima dos governos estão as corporações. Acima das corporações, os bancos centrais. E no topo da pirâmide existem 13 famílias. Eles não aparecem na lista da Forbes. A riqueza deles é incalculável. São eles que vendem as armas e o remédio, lucrando com a destruição dos dois lados. Eles decidem o preço da sua comida, a música que toca no rádio e as doenças que aparecem no jornal. Eles se chamam de a nobreza negra. Eles mantêm o sangue puro há séculos. E você vive dentro do tabuleiro de xadrez deles. Sabemos que vivemos em um mundo que manda quem tem poder e que isso ocorre em pequena ou grande escala e não é de hoje. O grande poder está na mão de poucos e são eles que criam a regra do jogo que chamamos de sociedades. E ao longo do tempo esse poder tem estado na mão de 13 famílias. As 13 famílias que dominam o mundo, ou também conhecidas como as 13 famílias Illuminati ou as 13 linhagens de sangue Illuminati. Nosso mundo é literalmente uma pirâmide. Não, calma, não tô falando do formato do planeta. Como toda boa pirâmide, quanto mais no topo, mais poder. Na base, nós temos a camada mais baixa, que é a população geral. Meros mortais, eu, você e todo mundo que você conhece. Quase 100% da população está na base, sendo manipulado de diversas formas por quem está acima. A segunda camada é a camada que comanda a nossa, a do controle da população. Nela estão religiões, governo, educação e entretenimento. Tudo aquilo que você assiste, Disney, Hollywood e afins. Acima dessa camada está a camada de controle de recursos mundiais. Ou seja, tudo aquilo que envolve dinheiro e que está no mundo todo. São as empresas mundiais que todo mundo consome. Por exemplo, IBM, Apple, marcas de carro, laboratórios de remédio tipo a Pfizer, gasolinas, Coca-Cola, a Nike, McDonald's, enfim, marcas poderosas e que estão sempre aí patrocinando alguma coisa. Acima dessa camada vem a camada de controle financeiro, os bancos mundiais. Acima do banco está a camada das grandes instituições globais, camada essa também conhecida como mesa redonda. Aqui, por exemplo, está a ONU, Organização das Nações Unidas, e mais algumas que quase ninguém ouviu falar, como por exemplo o Clube de Roma, Grupo Bilderberg, Conselho de Relações Exteriores, enfim. Acima estão as 300 famílias mais ricas do mundo, também muito poderosas, mas que não chegam nem perto das 13 primeiras. Aqui são chamados do Comitê dos 300. Ou seja, muitas vezes são donos e comandam muitas das empresas que estão abaixo, nas camadas abaixo. Mas acima deles ainda tem a camada dos 13, ou seja, as 13 famílias poderosas, ao qual eu irei falar aqui para vocês. E ainda tem uma última camada acima dessas, que é a camada do monarca do mundo. E quem seria ele? Bom, dentre as 13 famílias, uma delas se destaca como a primeira. E dentro dela tem o monarca da família. Ele é o monarca do mundo. Inclusive, o monarca do momento, ele desencarnou no mesmo dia que eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo. Então, a gente tá tendo aí uma troca de monarquia. Porque ficar assim não fica, né? Só passa pro próximo. E só lembrando que o conhecimento dessas linhagens, ela vem do livro 13 Bloodline Illuminati, de Fritz Springmeier, onde ele detalha bem cada família e a sua importância no mundo. E o livro, inclusive, ele tá no site da CIA de graça, mas em inglês. E eu já adianto aqui, o livro é chato. Agora bora aos 13. A primeira família que iremos falar é a família Rothschild. E eu acredito que você já tenha ouvido falar esse nome pelo menos uma vez na vida, mesmo que você não lembre quando, onde, não é um nome que você acha estranho ouvir. É uma família judia de Frankfurt, na Alemanha, com início lá no século XVIII e é sim a mais poderosa entre todas as 13 famílias.
Bom, isso porque além de inteligentes, afinal, para você ser a família mais importante do mundo, você tem que ser no mínimo inteligente. Mayer Rothschild, o fundador de tudo, era muito bom em matemática em uma época que não existia nem calculadora. Graças a isso, ele e sua família criaram uma verdadeira dinastia bancária na Europa. Ele começou como um comerciante qualquer, mas devido à sua inteligência, ele logo estava ali se relacionando com a realeza alemã. Para expandir seus negócios, ele enviou cada filho dele para uma cidade. Frankfurt, Paris, Nápoles, Londres e Viena, onde eles cresceram cada vez mais, expandindo seu negócio como casas de câmbio. Detalhe, numa época em que judeus não eram nada bem aceitos. Uma curiosidade legal aqui, um dos seus 5 filhos ele teve um papel muito importante para o fim da escravidão na Inglaterra. Hoje em dia eles estão presentes em diversos setores da economia do mundo, como imóveis, serviços financeiros, agricultura, energia, mineração, vinícola e até ONGs. E se você já ouviu falar da BlackRock, saiba que eles estão por trás. A segunda família é a família Astor. São alemães, mas se destacaram mesmo nos Estados Unidos e no Reino Unido no século XVIII. Por muito tempo, eles foram conhecidos como os donos de Nova York. Isso porque eles se destacaram no ramo imobiliário e eles eram donos de muitas terras por lá, além de hotéis, bares e outras coisas. Mas, de geração em geração, muita coisa aí se perdeu com os herdeiros. E mesmo assim, hoje em dia, eles ainda são uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos e possuem um dos hotéis mais luxuosos de Nova York. A terceira família é a família Freeman. Essa aqui é uma família americana com muita influência na política, porém de forma indireta. Um ponto curioso dessa família é que eles são muito ligados ao ocultismo, inclusive com Aleister Crowley. Eles inclusive escreveram livros sobre astrologia e fenômenos magnéticos dos cristais e estão aí ligados a muitas sociedades secretas. Isso quer dizer que as outras famílias não estão ligadas ao ocultismo? Não, gente, lógico que não, a gente está falando de Illuminatis. Todos eles estão muito ligados, trabalham aí com o ocultismo. Porém, essa família em especial sempre deixou isso muito aberto, enquanto as outras é aquela coisa, né? Não, a gente não faz isso não. Imagina, não, a gente vai na igreja todo domingo, essas coisas não é que a gente não. Teoria da conspiração. Foi também um Freeman que introduziu a lobotomia nos Estados Unidos e convenceu a todos que era um método bom. Se você não sabe o que é lobotomia, segue o meu conselho uma vez na vida e não pesquise sobre. É sério. Eu diria que da lista das 13, essa família é mais fora do padrão. A quarta família é a família Rockefeller e eu também tenho certeza que você já ouviu esse nome alguma vez na vida e também pode até não se lembrar de onde, algum filme, alguma série, mas você já ouviu falar nos Rockefellers. Isso porque eles são muito conhecidos nos Estados Unidos devido à sua fortuna. Tá aí uma coisa que eu queria ser conhecida por. Fortuna essa que veio do petróleo e depois se expandiu para bancos e outras coisas. Eles inclusive financiaram as maiores universidades de lá, como Yale, Harvard e Columbia. Apesar deles ganharem muito dinheiro, atualmente eles também têm muitos projetos filantrópicos. A quinta família é a família Collins. Essa é uma família inglesa que sempre contou com diversos membros no parlamento inglês. Eles conseguem ser mais importantes que a nossa adorada ou odiada família reptiliana real. E eles também são os que melhor escondem informações sobre eles. A sexta família é a família Van Duyn. E eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. E aqui a coisa é chique. É um nível acima de você ser super bilionário e poderoso. Aqui tem classe. São condes da Holanda e uma família importante no mercado de diamantes. Chique, né? Além disso, eles também têm grandes empresas alimentícias, de marketing e mídia mundial e também softwares de computador. A sétima família é a família Onassis. Família grega que eu acho que todo brasileiro já ouviu o nome. Até porque a única integrante e herdeira viva, a Atina Onassis, ela era casada com um cavaleiro brasileiro. O que eles têm de dinheiro e poder, eles também têm de acidente e desgraça na família, coitados. Tanto que atualmente ela vive escondida e reclusa da sociedade. A oitava família é a família Bundy. Família americana que conquistou a sua fortuna no século XIX através da exportação de máquinas para o mundo. Com isso, eles se tornaram uma das famílias mais ricas. Mas, quando a gente ouve o sobrenome Bundy, a gente já lembra logo do maior serial killer que existe, né? O Ted Bundy. Seria ele parte dessa família? Bom, não. Na verdade, ele só leva o sobrenome mesmo. E em nono, nós temos a família Dupont. Eles são franco-americanos ligados à família Roosevelt.
Se bem que se você procurar direitinho, você vai ver que todas essas famílias e também as 300 lá que vem na camada abaixo estão todas meio que ligadas entre si. Eles são donos de uma das empresas mais ricas e famosas do mundo, a DuPont, empresa química. A empresa começou produzindo explosivos, pólvora. E se tem uma coisa que move dinheiro no mundo, é guerra. Logo, eles fizeram uma grana alta aí com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial. E depois eles resolveram dar uma diversificada. É que não teve a terceira, né? E tiveram que dar uma expandida aí nos negócios, né? Inclusive é graças às empresas deles que tem o nylon, o teflon e a lycra. A 10ª família é a família Kennedy. Sim, a do presidente Kennedy. E aqui acho que já ficou até meio óbvio que o poder delas veio de política americana, né? Essa família é meio óbvia porque é uma família que a gente conhece. Além do JFK, ou John Kennedy, que foi o presidente baleado, o seu irmão, ele foi senador e ele também é bastante conhecido. E essa também é mais uma família que é considerada aí amaldiçoada de tanta coisa ruim que acontece com eles. Tem família que é pobre e amaldiçoada também, então pelo menos eles são ricos, né? A 11ª é a família Lee. Essa é uma família chinesa e um destaque dessa família é o bilionário Li Ka-shing, que mora em Hong Kong e é o 8º homem mais rico do mundo. Lembrando que esse ranking ele muda ano por ano, mas que em nenhum ano ele tá pobre. Ele começou sua carreira vendendo flores de plástico nos anos 50, mas hoje ele já tá na área imobiliária, portuária, energética e de telecomunicações. Além de bilionário, ele também é filântropo e já doou mais de 3 bilhões à Universidade de Shantou. Já a 12ª é a família Russell. Atualmente eles são o conde e a condessa de Bedford. E apesar desse dado, você não encontra muito sobre essa família. Talvez seja por isso que em determinadas pesquisas o nome dessa família está trocada por outras famílias que não são as 13, porque essa está nas 13, mas que está ali próximo, sabe? Ali nos 300, no topo da família dos 300. Então, como tem mais informação, é mais fácil pegar uma delas e passar, como se fosse uma das 13 do que achar alguma coisa sobre eles, porque é muito difícil realmente encontrar alguma coisa sobre eles. Aí, por exemplo, se eu troco pela família McDonald's, família Disney, por exemplo, fica muito mais atraente, né? Mas apesar dessas duas que eu citei serem sim famílias Illuminati extremamente poderosas, elas não estão entre as 13, estão lá nas 300. E por último, a 13ª família, família Merovingios. Essa família é uma dinastia que governou os francos lá atrás, na época de Gália. A gente nem lembra que isso existe. E que tiveram muito poder, mas que eles foram derrubados. E aí, se você faz uma pesquisa rápida, parece que derrubaram eles, pronto, acabou a família. Mas não é bem por aí, tá? Na verdade, eles foram adotando outros sobrenomes ao longo da história. Foram trocando, renovando. Nada melhor, né, pra você recomeçar uma história. E sobre eles tem um ponto que eu acho muito legal. De acordo com a teoria do Dan Brown, lá do filme O Código da Vinci, essa família seria a família descendente de Jesus. Sim, eles teriam a linhagem direta de Jesus. Enfim, essas são as 13 famílias que comandam o mundo e ditam a regra do jogo. E não dá pra você fugir do jogo e se revoltar contra ele também não vai mudar em muita coisa e não vai te tirar do jogo. Então, o melhor que a gente tem a fazer é ter conhecimento. Afinal, se a gente tem conhecimento de como o jogo funciona, a gente vai conseguir fazer escolhas bem melhores.